A gente já muda o telão, coloca aquele sorriso no rosto, porque sim, é notícia para a gente comemorar. O filme brasileiro O Agente Secreto fez história no Globo de Ouro e conquistou 2 prêmios. A produção ganhou como melhor filme de língua não inglesa e Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator. Vamos então conversar com a Fernanda Chan, vai conversar conosco ao vivo para trazer aí um balanço do que foi essa premiação, do que foi o desempenho do Brasil. Ô Fernanda, que coisa boa, hein? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Aqui são 2h30 da manhã em Los Angeles, eu nem dormi ainda, estou só acompanhando toda a repercussão da premiação desde que fizemos os nossos prêmios. Que alegria a noite de hoje. E que honra pra gente, hein? A Fernanda tá aí sem dormir praticamente, na adrenalina, né, Fernanda? Porque é isso, todo mundo tá vibrando, tá lá em Los Angeles conversando com a gente aqui ao vivo. Claro, quero a repercussão por aí com relação às premiações do Brasil, trazer essa percepção de quem está nos Estados Unidos. O que é que a gente pode trazer aqui em termos de reconhecimento do nosso cinema brasileiro? Fernanda, já te trago aqui um cenário mais macro, para depois a gente entrar em detalhes com relação ao Agente Secreto, mas finalmente o cinema nacional, o cinema brasileiro está sendo reconhecido? Olha, eu acho que a gente está no caminho para isso, né? A gente vem já nessa jornada desde o Ainda Estou Aqui, ano passado, que acho que começou a abrir essas portas, né? Já fazia tempo que o cinema brasileiro ele não aparecia nessas premiações grandes. E com um assunto muito importante que agora se reforça no Agente Secreto. Eu acho que essa é uma sucessão de 2 filmes muito interessantes, porque a temática deles se completa, então, de certa forma, o público está conhecendo mais a fundo um assunto que eles talvez tinham sido apresentados ali com Eu Ainda Estou Aqui. E agora, querendo ou não, o Wagner ele já é um ator que ele é conhecido pelo público americano. Ele já tinha sido indicado ao Globo de Ouro antes pela atuação dele em Narcos, mas ele vence agora então com o filme brasileiro, que é um marco para a gente também, a primeira vez que 2 prêmios vão para o Brasil na mesma noite. Então, fizemos história na noite de hoje. Os americanos com certeza estão prestando atenção no Brasil. Prestando atenção no Brasil e essa premiação do Globo de Ouro, Fernanda, pode abrir outras portas para o Agente Secreto? Com certeza, isso vai. Agora a gente está na nossa campanha para o Oscar e a votação do Oscar ela começa amanhã. As indicações, a lista de indicações já vai sair e isso já vai fazendo com que os votantes da academia, que é um corpo votante diferente do Globo de Ouro, já comece a prestar atenção nesse filme, que eles vão assistir mais do filme, vão ter noção do quanto o Brasil está engajado nessa campanha, que é uma coisa que o Oscar presta muita atenção. Eles não esqueceram o movimento que a gente fez nas mídias sociais do ano passado. A gente traz audiência para o Oscar, então eles também estão investindo em engajar de volta conosco e eu acho que esses prêmios só fortalecem mesmo a nossa campanha e eu estou super otimista pro Oscar. Isso que você traz, Fernanda, é super interessante, né? Porque cada premiação traz um olhar diferente para o filme, para aquela produção. Quando a gente fala do Agente Secreto ter se destacado como o melhor filme de língua não inglesa, o que chamou a atenção do Globo de Ouro? Eu acho que o Globo de Ouro ele vem mudando muito nos últimos anos, né? Ele vem expandindo o corpo votante, ele vem tentando se desvencilhar daqueles escândalos que tiveram há alguns anos atrás sobre corrupção e sobre o corpo votante ser muito pequeno. Então ele está num processo de internacionalização. Agora existem muitos latinos votando, então acho que isso é uma das coisas que a gente enxerga esse reflexo nessa renovação do Globo de Ouro. E de certa forma também vem se tornando um pouco de uma surpresa, porque nessa categoria de filme de língua não inglesa ou filme internacional, quem abre a temporada com muita força foi apenas Um Acidente, que ganha a Palma de Ouro em Cannes, depois ganha o Gotham Awards, mas quando chega ali no Critics' Choice Awards, a gente dá uma virada nesse jogo, o Agente Secreto leva o prêmio e a gente já começa então agora nessa caminhada que se solidifica com o Globo de Ouro para a gente chegar muito forte aí no Oscar. Se apenas Um Acidente era o favorito antes, eu arrisco dizer que agora o favoritismo é nosso. E com um grande detalhe também, né, Fernanda, que você inclusive faz referência aqui na nossa conversa, Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, também trazendo um pouco da história brasileira para esse cenário internacional. O quanto que isso pode também ser um elemento diferencial para que a produção nacional se destaque?
Ah, com certeza. Eu acho que isso, na verdade, agora é algo que a gente tem que prestar muita atenção e a gente, como audiência e como povo brasileiro mesmo, a gente tem que cobrar para que esses movimentos que agora estão dando tanta atenção para o cinema brasileiro resultem também em regulamentações que vão efetivamente aumentar a produção nacional, regulamentação de streaming, leis de incentivo à cultura. Todos esses grandes países que a gente vê constantemente nessas premiações e constantemente fazendo produtos culturais, eles têm muito investimento, seja do governo ou seja de iniciativas privadas, de incentivo fiscal. Então, está na hora do Brasil começar a prestar muito mais atenção nisso, porque eu acho que a gente mostra que a gente tem talento, a gente tem os profissionais, a gente tem histórias para contar, a gente agora precisa de mais espaço, mais incentivo e mais atenção do nosso próprio público. A gente pode falar, Fernanda, de uma onda positiva aqui para o Brasil, quando a gente fala dessa indústria cinematográfica, porque a gente destaca o que foi o ano de 2025 para o cinema brasileiro, com o Ainda Estou Aqui. Inclusive, o próprio Wagner Moura viralizou uma imagem dele com um santinho da Fernanda Torres, ela que levou o Globo de Ouro no ano passado, Fernanda. O quanto que a tendência é que, de fato, o Brasil vai abrindo cada vez mais portas, que essa seja não uma onda, mas, de fato, um movimento permanente do cinema brasileiro. Eu já começo a notar alguns movimentos, por exemplo, mesmo em filmes que estão fora desse circuito das premiações, as pessoas, o público americano está começando a ficar mais consciente que existem atores e artistas brasileiros em produções americanas aqui mesmo. Eu vi recentemente pessoas comentando sobre a estreia de Anaconda, que tem a participação do Selton Mello, e eu já vi algumas movimentações de pessoas comentando: o ator brasileiro roubou a cena, ele tá ótimo, porque já existe essa consciência de que os artistas brasileiros eles estão presentes não só nesses filmes independentes de premiação, mas também no mainstream, no que está sendo lançado aí, as pessoas já estão começando a prestar mais atenção. E eu acho que, óbvio, seria ótimo se todo ano a gente estivesse presente no Globo de Ouro, no Oscar, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas mesmo que a gente consiga usar esse espaço para começar a se consolidar também em outros mercados, é só a questão da gente aproveitar esse movimento agora. E é claro, grande expectativa agora para o Oscar, o que você coloca, estou super otimista, tanto para o Wagner Moura quanto para o Agente Secreto, Fernanda. Qual que é a tua principal aposta? Olha, a minha principal aposta agora eu diria que é pro filme, porque acho que a gente se solidifica bastante com vencendo o Globo de Ouro e vencendo o Critics' Choice. Eu acho que o Wagner ele teve uma grande... uma sorte aí no Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tem essa distinção das categorias, né? Que ele coloca o filme de drama e o filme como comédia e musical. Então, nessa divisão de categorias, o Wagner acabou indo para uma categoria diferente do favorito da temporada, que é o Timothée Chalamet, né? Então, embora tivesse muitas pessoas achando que a competição estava acirrada entre o Wagner e o Michael B. Jordan de Pecadores, o Wagner acabou, acho que, se beneficiando dessa internacionalização do Globo de Ouro, mas quando a gente chega no Oscar, ele vai para a mesma categoria do Timothée Chalamet, que é o favorito. Então, aí a gente já começa a ver alguns movimentos que podem ser um pouco surpreendentes, porque, por exemplo, agora a gente começa a ter as premiações do sindicato, então vai ter o Sindicato dos Atores, o Wagner não está indicado. Na verdade, a maioria dos atores internacionais, dos filmes internacionais, não entraram nessas indicações do sindicato, eles tendem a ser mais americanos mesmo. Então, agora a questão é se o Oscar vai seguir essa tendência de ir na mesma linha dos sindicatos, ou se daqui a pouco ele vai nos surpreender e vai seguir nessa linha de internacionalizar o prêmio e dar o prêmio para o Wagner mesmo, em vez de dar para o Timothée. Mas eu estou muito otimista com o filme internacional. Eu acho que agora, depois da noite de hoje, eu vou ficar muito decepcionada se a gente não levar. É todos nós aqui na torcida, viu, Fernanda? Para dizer que a gente não falou dos outros, né? Porque o nosso destaque, claro, é o Brasil, mas tivemos aí como destaques também da noite Adolescência e Uma Batalha Após a Outra, como os filmes e a série mais premiados no Globo de Ouro. Surpresa, Fernanda?
Não, eu acho que nenhum desses foi surpresa. A adolescência já vem aí o ano todo, né? A gente já vem vendo o sucesso que a série está fazendo, ganhando todos os prêmios, os atores e os produtores vêm ganhando tudo. Então eu acho que estava todo mundo esperando que o resultado fosse esse para a adolescência, assim como também para Uma Batalha Após a Outra. É de fato o favorito da temporada. Eu acho que a única dúvida que se tinha era na categoria de roteiro, porque geralmente, às vezes, existe uma expectativa que se divida e não se premie para roteiro e para direção o mesmo filme. Então, acho que se esperava que talvez roteiro fosse para Pecadores e a direção fosse para o Paul Thomas Anderson, e acabou que Uma Batalha Após a Outra levou os 2 prêmios. O que não é uma surpresa, mas a surpresa acho que acabou sendo que o Pecadores saiu um pouco esnobado durante a noite, né? Ele ganhou ali o prêmio de bilheteria, né, que é muito importante, até foi por isso que se achou que ele teria muita chance ali contra o Wagner e contra o próprio filme na categoria principal de drama, mas aparentemente A Batalha Após a Outra segue sendo o principal e deve levar, assim, muitas indicações no Oscar. Falamos dos outros, Fernanda, para sermos justos aqui, mas é claro, com a Fernanda Chain já está marcada a nossa próxima conversa, depois da vitória do Brasil no Oscar, porque é assim que a gente vai tratar esse tema, né, Fernanda? Com muito otimismo, com na certeza. Torcida. Infelizmente, esse ano não vai coincidir com o Carnaval, mas a gente vai comemorar o Carnaval já pensando no Oscar também, Fernanda. Muito obrigada. O clima de Carnaval a gente segura até o Oscar. Exatamente, clima de festa. Fernanda, obrigada mais uma vez por essa conversa. Também por estar conosco durante a madrugada aí em Los Angeles. Um grande abraço e até o Oscar. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês, boa noite para mim. Obrigada, Fernanda.